Alguma vez já parou para pensar por que um elogio nos deixa tão bem e uma crítica tem o poder de nos machucar tanto? Hoje a gente vai mergulhar fundo na raiz disso, olhando para o orgulho não como um defeito, mas como um instinto de sobrevivência muito, muito antigo. E vamos descobrir como o oposto dele, a humildade, pode ser a grande chave para uma evolução de verdade. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender de onde vem esse tal de orgulho. Depois, vamos entrar no que podemos chamar de bolha do ego, essa barreira que ele cria. E o mais importante, vamos ver como a humildade nos mostra uma saída, com dicas práticas e umas perguntas que vão dar o que pensar. Vamos começar nossa exploração. Para a gente entender o orgulho de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para uma parte bem antiga e fundamental do nosso cérebro. Essa pergunta aqui mexe com todo mundo, né? Por que será que a opinião dos outros tem tanto peso? A resposta para isso não está na nossa lógica do dia a dia, mas sim na nossa biologia mais primitiva. E aqui está o pulo do gato. O orgulho não é só um sentimento, é um comando de sobrevivência que vem de muito tempo atrás. Pensa só nos nossos ancestrais. Ser aceito pelo grupo, pelo bando, era literalmente a diferença entre viver ou morrer. Essa necessidade de se sentir importante é um eco direto dessa luta pela vida. Ok, entendemos a origem. Mas e hoje? Como é que isso funciona na prática? Para facilitar, vamos usar uma imagem central aqui. A bolha do ego. Uma fortaleza invisível que o orgulho constrói em volta da gente. Essa frase parece simples, né? O orgulho nos faz ficar em uma bolha. Mas, poxa, ela é muito profunda. Pensa comigo. Uma bolha protege sim, mas ela também isola. Ela acaba filtrando o que a gente vê e ouve e nos separa da realidade, de novas ideias e principalmente das outras pessoas. E o mais fascinante é como o orgulho é mestre em se disfarçar, sabe? Ele pode ser aquela arrogância óbvia, claro, mas também pode se esconder naquela necessidade constante de aprovação ou até na raiva que a gente sente quando alguém discorda. Muitas vezes, ele age de um jeito que a gente nem percebe e acaba sabotando o nosso próprio crescimento. Pode parecer estranho, eu sei, mas até a timidez pode ser uma forma de orgulho. É um medo tão, mas tão intenso de ser julgado que o ego prefere se esconder para não correr nenhum risco de errar. É uma preocupação tão grande com a própria imagem que acaba paralisando a gente. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo da coisa toda. E se aquele escudo que a gente usa para proteger nosso ego for, na verdade, a própria jaula que impede nosso crescimento? Olha só como esse ciclo funciona na prática. Tudo começa com algo que ameaça o ego, tipo uma crítica. Na hora, a defesa é ativada e a nossa mente distorce a realidade para a gente se proteger. O resultado? Estagnação. A gente fica preso na nossa bolha, sem conseguir aprender e evoluir. Quando a gente vive defendendo a nossa bolha, tudo que está do lado de fora vira uma ameaça. Isso cria julgamento, resistência a ideias novas e, no fim das contas, não só limita o nosso crescimento pessoal, mas contribui para polarização e conflito num nível muito maior. Mas calma, tem uma saída para essa armadilha. Agora a gente vai virar o jogo e falar da solução, a humildade. E vamos ver que ela não tem nada a ver com fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de força e de coragem consciente. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, olha só. De um lado, a mente primitiva, que opera no piloto automático, movida pelo orgulho, focado em sobreviver a qualquer custo. Do outro, a mente consciente, que escolhe ser guiada por valores com o objetivo de crescer e se conectar. A humildade é a chave que abre a porta para essa segunda mente. Olha, essa frase aqui muda tudo. Ela inverte completamente a lógica do desenvolvimento pessoal. O objetivo não é mais se tornar uma pessoa melhor para ser amada, mas evoluir para ser capaz de amar os outros. É uma mudança radical de foco, sabe? De receber para dar. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz para praticar a humildade no dia a dia? Vamos agora para as ferramentas. Esse comparativo aqui é quase um exercício prático. Pensa aí na última vez que alguém fez uma crítica. A reação do orgulho é se fechar, se defender. A resposta da humildade é se abrir, ouvir, tentar entender. Uma nos isola, a outra nos conecta e nos faz crescer. O medo de errar, no fundo, é o orgulho sussurrando no nosso ouvido. Você tem que ser perfeito. Essas dicas são como antídotos para essa voz. Se permitir não ser o melhor em tudo, experimentar sem garantia de sucesso, admitir um erro, tudo isso enfraquece o orgulho e abre um espaço enorme para o crescimento de verdade, que só acontece quando a gente aceita nossa própria imperfeição. E agora, para a gente fechar essa nossa conversa, fica aqui um convite. Um convite para uma autoanálise rápida e honesta com algumas perguntas para guiar essa reflexão.
A primeira pergunta é um convite para a gente se observar. Quando alguém critica ou discorda, como a gente reage por dentro? Fica com um nó na garganta, um nervosismo? As nossas emoções são um termômetro perfeito de onde o orgulho está falando mais alto. A segunda pergunta ataca um mito muito comum. A gente realmente acredita que ser humilde é demonstrar fraqueza ou ser inferior? A verdade é que precisa de muito mais coragem para ouvir e aprender do que para se defender. A humildade de verdade é um ato de força. E por último, a pergunta talvez mais direta. Em que área da vida a gente está evitando ser avaliado e, por causa disso, simplesmente não sai do lugar? Pensa um pouco. Talvez seja justamente aí que o medo do julgamento esteja impedindo uma vida mais plena. E é com esse grande paradoxo que a gente termina. O mesmo instinto que nos ajudou a sobreviver por milênios, essa busca por importância, é o que hoje pode nos isolar. A grande jornada da nossa evolução é aprender a lidar com esse instinto. E a humildade não é só uma virtude, é a ferramenta mais poderosa para a gente resolver esse paradoxo e se reconectar com o que mais importa, as outras pessoas.